Olha, a grande notícia do dia de ontem, na arena internacional, né, foi essa aqui. Israel e Hamas chegam a acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel e o grupo palestino Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza nesta quarta-feira. Uma fonte do governo israelense confirmou o acordo ao jornal Times of Israel. O texto também foi aprovado pelo Hamas, anunciaram fontes próximas às negociações que acontecem no Catar, com o objetivo de pôr fim aos 15 meses de massacre israelense que deixou mais de 46 mil palestinos mortos. O movimento palestino e seu aliado, a Jihad Islâmica, aprovaram um acordo que envolve troca de reféns e prisioneiros, disseram fontes palestinas próximas às negociações. As facções da resistência chegaram a um acordo entre si e informaram os mediadores sobre sua aprovação do cessar-fogo, disse uma fonte à AFP sob condição de anonimato. A AFP é uma agência internacional, né? A agência France Presse. Outra fonte palestina confirmou que as duas organizações aprovaram o acordo proposto. Há poucos dias do retorno do Donald Trump à Casa Branca, as negociações indiretas foram intensificadas para estabelecer uma trégua que incluía a libertação dos reféns que permanecem em território palestino desde o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Trump, saudou o acordo nesta quarta-feira. Temos um acordo para os reféns do Oriente Médio, disse ele. Serão libertados em breve, obrigado, disse lá na sua rede social, a Truth Social, né? Antes de haver qualquer anúncio oficial por parte da Casa Branca. Ou seja, o Trump furou a Casa Branca. Furou a Casa Branca. Essa negociação foi mediada também por um enviado do Trump. Então, de fato, sim, é uma negociação onde ele se envolveu, tá? Ele não está simplesmente roubando o pirulito alheio aqui. O Trump se envolveu nisso, antes mesmo de assumir ele já tinha dito, dado um enquadro lá no Netanyahu, né, dizendo que tinha que ter um cessar-fogo, que o conflito tinha que acabar. Ao mesmo tempo tinha ameaçado Gaza, dizendo que ia transformar Gaza em um inferno. Então era uma ameaça de acordo bélica contra Gaza, do tipo, a gente vai jogar mais bomba na cabeça de vocês, como se Gaza não fosse um inferno neste exato momento. Por conta da administração Biden, que financiou Israel durante esse massacre, durante esses 15 meses todos, né? E com o Netanyahu foi muito mais duro do que o Biden tinha sido. O governo Biden, na verdade, financiou o massacre em Gaza e bloqueou as discussões na ONU sobre cessar-fogo. Vamos lembrar que a proposta do Brasil para que houvesse um cessar-fogo no ano passado foi aprovada por todos os países, todos, menos os Estados Unidos. Com o seu poder de veto, foram lá e vetaram a resolução brasileira, né? Então o Trump entrou nessa história, realmente entrou com uma política de encerramento do conflito. Então é uma vitória que sim, ele pode chamar para sua política, né? A primeira fase do acordo prevê a libertação de 33 reféns em troca de 1.000 palestinos detidos por Israel. São reféns também, né? Tem 33 reféns com o Hamas e tem 1.000 reféns palestinos que foram sequestrados pelo exército de Israel do outro lado. São todos os reféns que foram sequestrados por Israel na Palestina? Não. Veja a discrepância. Vamos deixar bem claro isso aqui, tá? O Hamas foi lá e sequestrou pessoas? Foi, claro que sequestrou. Sim. Quantas estão na mão do Hamas? Muitas foram libertadas, outras morreram e outras estão com o Hamas ainda, como reféns. Quantas são? 33. Essa troca será feita, tá? Esses 33 são todos os reféns que estão na mão do Hamas hoje. Em troca, Israel deve libertar 1.000 reféns que foram sequestrados por Israel nos territórios palestinos, no geral, não só em Gaza, hein? Não só em Gaza. São todos os reféns que Israel tem na mão hoje? Não. Não. São mais de 1.000. Pouco se fala nisso, né? O governo israelense confirmou que Israel está buscando a libertação dos 33 reféns durante a etapa inicial e está preparando para libertar centenas de prisioneiros palestinos. Vejam a diferença, né? De um lado são reféns, 33 reféns, do outro lado são prisioneiros. Veja o léxico que é usado nas notícias, né? A gente tem que ficar atento a isso também, né? Essa está publicado no ICL Notícias, mas é de agências internacionais. Então veja como a coisa vem também pra gente.
Para quem quiser saber todos os detalhes, né, do acordo aqui, você pode acessar então o nosso portal iclnoticias.com.br. Sem provas, Netanyahu acusa Hamas de extorsão e ameaça adiar cessar-fogo. O primeiro-ministro de Israel disse que seu gabinete não vai se reunir para aprovar o acordo na faixa de Gaza após acusar sem provas o Hamas de promover uma crise de último minuto. Sem explicar o que aconteceu, Netanyahu afirmou que o Hamas quer extorquir concessões de último minuto. Ele falou sobre o assunto em comunicado emitido hoje pela manhã. A expectativa era de que o acordo fosse ratificado pelo gabinete nesta quinta-feira. O cessar-fogo deveria começar no domingo e 30 pessoas já morreram desde o anúncio. Em Gaza, obviamente, né? Hamas diz que está comprometido com o acordo. Pouco após a fala de Netanyahu, o porta-voz do grupo extremista afirmou em publicação no Telegram que o grupo está de acordo com os requerimentos dos mediadores. Só que o Netanyahu confirmou, né? O gabinete não vai se reunir até que os mediadores notificarem Israel de que o Hamas aceitou todos os itens do acordo. Vamos observar então aí ao longo do dia, né, o que pode acontecer. O acordo está na mesa, o porta-voz oficial do Hamas disse que está de acordo com os termos. O Netanyahu apareceu hoje pela manhã falando que eles estão querendo extorquir, não sei o quê, não explicou direito. Não está mais na mão do Netanyahu tomar essa decisão, só ele está sendo muito pressionado pelos novos tempos. Nesse ponto, o Trump não vai fazer o que o Biden fez, que é dar apoio total e restrito. O Trump tem uma outra lógica de ver as coisas, não que seja um pacifista, não que esteja pela causa palestina, nada disso, né? É uma outra forma de ver o mundo. Se fizer o que fez no primeiro mandato, o Trump, há até um certo desinteresse pela agenda externa, no sentido de estar presente nesses conflitos todos, né? Não é o modo como o Trump opera. Tem uma outra lógica, e nessa lógica um conflito na faixa de Gaza, na Palestina, atrapalha até a política do Trump, a comunicação dele, a maneira como ele se coloca no mundo. Não é esse tipo de comunicação. O Trump é o cara da guerra comercial, é o cara da guerra contra a China, né? É o cara de retomar o lugar dos Estados Unidos no mundo, sempre pela via da economia, da indústria, da potência, tá, não sei o quê, não tanto pela ideia do belicismo. Tem um outro jeito de se comunicar com as pessoas. Imperialista de todo modo, claro, sempre. Cessar-fogo em Gaza, então, se assinado, começa no domingo e leva meses para ser concluído. Israel deve votar o acordo nessa quinta-feira. E lá no G1 tem os bastidores do cessar-fogo. A negociação levou 96 horas, teve reviravolta e participação decisiva desse Steve Witkoff, um investidor imobiliário próximo ao Trump que foi crucial para a negociação do acordo. A gente ainda não sabe quais são os interesses dessa galera toda, né? Porque você sabe que o governo novo dos Estados Unidos agora trocaremos as fraldas lá, né? Vai ter uma troca de oligarcas. Agora assume o Trump, que é um bilionário, e aí várias das pessoas que ocupam postos chaves no governo dos Estados Unidos, o negócio vai virar basicamente uma empresa, né? Um governo terceirizado, né? Cada um com seus interesses particulares ali, tocando a história toda. Então, não sabemos exatamente o que Steve Witkoff e os seus vão levar desse butim todo aí, né? Se vão levar investimento imobiliário, se vão ajudar a reconstruir. É isso que os Estados Unidos fazem, sabe disso, né? Os Estados Unidos, historicamente, vão lá, arrebentam um lugar, depois reconstrói o lugar. Então, ganha dinheiro arrebentando e ganha dinheiro reconstruindo. Isso é um clássico, né? Em discurso de despedida, Biden deseja sucesso a Trump e fala em ameaças à democracia nos Estados Unidos. Discurso na última semana do governo é uma tradição entre os presidentes dos Estados Unidos. Biden fez balanço da gestão e demonstrou preocupação com o futuro do país. Eu vi ontem o discurso, né, meio por cima, assim, aquela coisa toda. Um discurso bem melancólico, fim de festa, confuso. Assistam ao discurso. É um resumo do governo Biden, né? É um resumo do governo Biden, o discurso. Disse Biden, hoje está se formando uma oligarquia nos Estados Unidos, baseada em extrema riqueza, poder e influência, que realmente ameaça toda a nossa democracia, nossos direitos básicos, nossa liberdade e a oportunidade justa de todos progredirem. Bom,
lamento informar, viu, Biden, mas o poder nos Estados Unidos sempre teve na mão de oligarquias. Agora vocês estão trocando a oligarquia. Eventualmente parecem, obviamente, pessoas muito piores do que as anteriores, né? É uma outra oligarquia muito pior, que não tem nem a máscara de querer parecer alguém que está fazendo, né, política para o povo. Não, são empresários de fato que entraram lá para tomar conta de pedaços da máquina dos Estados Unidos e fazer os seus próprios negócios ali dentro, né? Isso está bem claro para a gente. Agora, não é como se antes o poder nos Estados Unidos não estivesse na mão de oligarcas. Sempre esteve, né? E lá no iclnoticias.com.br, ainda moradora de Gaza que viveu no Brasil comemora acordo de cessar-fogo. Na antevéspera da notícia, a residência que fica ao lado do prédio da família dela foi atingida por um ataque aéreo. A entrevista está publicada lá no iclnoticias.com.br, feita pela nossa querida Heloísa Vilela, que aliás estava de aniversário ontem. Parabéns, Elô. Beijo enorme. Já demos os parabéns no grupo lá, aquela coisa toda, né? Vamos dar parabéns para a Heloísa aí no nosso chat, galera? Vamos lá, manda aí. Mandem beijos e abraços aí para a nossa querida Heloísa Vilela, tá bom? Que ela vai ficar feliz de ver isso.